Olá, meus irmãos, axé. Eu me chamo Emanuela da Ponte e estou lendo o livro O Diário de um Médium Iniciante. Hoje, o capítulo 30, Medo de Errar. Todo médium que se preze tem medo de errar. Tem medo de estar sendo mistificado. Tem medo de estar enganado a si mesmo, na incerteza de estar ou não incorporado. E isso é ótimo. Sim, eu sei que é desagradável sentir medo, seja do que for, porém, o medo de todas essas coisas que eu citei indica que você tem caráter. O que assusta são médiuns que não têm medo de nada, que colocam tudo na conta da entidade. Isso sim, isso assusta. Preciso dizer, contudo, que este medo nunca vai cessar. Com o tempo, você se acostumará com o trabalho e se entregará mais facilmente, mas a ansiedade e expectativa sempre estarão com você. Conheci uma senhora com 50 anos de mediunidade e, embora ela trabalhasse com uma naturalidade incrível, me confessou que, pelo menos às vezes, ela sente uma pontinha de insegurança. Se você tem medo de errar, de não consolar a pessoa, de não passar direito o recado do guia, saiba, é absolutamente normal. Agora, o que eu vou explicar precisa ser entendido com muita atenção. Você vai errar. Sim, é isso mesmo. Você vai fazer o resguardo, vai se preparar, vai se concentrar e ainda assim haverá dias em que você não conseguirá passar corretamente o recado do guia, podendo inclusive causar um efeito negativo a partir disso. Eu já vi isso acontecer, inclusive com médium inconsciente, e que, trabalhando com raiva, a mesma transparecia em seus guias. Não que os guias ficassem com raiva, porque o médium estava com raiva, mas a mensagem era contaminada no processo, uma vez que inconsciência não pressupõe isenção de mente, mas apenas sonolência da mesma. Se o guia queria dizer, você precisa ter mais paciência, normalmente diria com amor, com bondade. Mas o médium, estando nervoso, a frase poderia até sair em sua sentença completa, mas teria tom áspero e rude. É contaminação da mensagem pelo estado emocional do médium. E se isso acontece com o médium inconsciente, imagina com o consciente. Então, não tenha medo, não tenha dúvidas. Você vai errar. Afinal, você é ser humano, e embora os espíritos possam te chamar de aparelho, você não é feito de engrenagens e circuitos, mas de carne e osso. Afaste o desejo de perfeição no mundo imperfeito. Uma vez estando claro que você vai errar, resta saber o que se pode fazer a este respeito. E aqui penso, cabe um diferencial que poderá te destacar como médium: a humildade. Nunca pense que seus guias são infalíveis, eles também erram. Ou que você é um médium banda larga, conectado com o além de forma incorruptível. Tenha humildade para aceitar seus erros e, principalmente, deixe as pessoas e entidades à vontade para te falarem sobre isso. Eu conheci médiuns que demoraram muito para se desenvolver, porque não tinham abertura para aceitar o contraditório. As entidades queriam alertar que estavam errando, que estavam passando à frente delas, mas como se melindravam muito facilmente, o alerta vinha por rodeios, sem atacar tanto o ego, mas isso fazia o processo de desenvolvimento demorar mais do que o necessário. Se estes médiuns tivessem mais humildade e aceitassem que são falíveis, as entidades iriam orientá-los com maior precisão e eles aprenderiam mais rapidamente a fazer a distinção do que de fato é da entidade e do que é deles. Conheci inclusive uma médium que, vindo de uma casa menos criteriosa, trabalhava há anos como médium sem nunca ter de fato incorporado. O máximo que ocorria é a entidade se aproximar e entrelaçá-la fluidicamente, dando-lhe uma leve sensação de sua presença espiritual. E como era uma senhora extremamente melindrosa, os espíritos a incluíram no desenvolvimento
onde ela deveria caminhar com todos os que estavam iniciando, mas não demonstrava o menor interesse em aprender, até que terminou por se afastar da casa. Em outra situação, viu uma médium iniciante que, incorporada e tendo exagerado na bebida, se atirou nos braços de um médium amigo, tentando beijá-lo, desculpando-se depois pelo deslize de sua pombogira. Não me parece minimamente crível que uma entidade tente fazer isso, mas se a médium alimenta esse desejo, a bebida deixa-o transparecer mais facilmente. Como todo médium, eu também sempre desejei fazer o melhor. Sempre desejei acertar. E sentia também muito medo de errar. Como narrei anteriormente no processo que fiquei bêbado no terreiro, o pai Cipriano falou abertamente comigo sobre isso, explicando-me o problema de minha concentração e de como isso poderia me afetar. Ali aprendi que a abertura para que as outras pessoas ou mesmo as entidades nos orientassem sobre nossos erros é fundamental para o nosso crescimento mediúnico. Sem dúvida, quando errava, eu sentia vergonha, receio no próximo trabalho, medo de errar novamente. Mas com o tempo fui aprendendo a confiar mais no processo e não me culpar tanto pelos erros que pudesse ter cometido, tendo ciência de que ali estou, de corpo e alma para servir, ainda que imperfeitamente. Me chamo Emanuela da Ponte, eu estou lendo esse livro e nós estamos no capítulo 31, que será o nosso próximo áudio. Os guias também erram. Já estamos quase no finalzinho do livro e deixo aqui meu axé a todos. Gratidão.